Olá, olá. Então vamos lá hoje continuar a leitura do livro Parto Sem Dor. É um livro velhinho que eu comprei no sebo. O livro foi escrito na década de 70. Ele tem termos bem interessantes. A gente está escutando palavras que a gente não escutava há muito tempo, né? E o livro ele basicamente é dividido em duas partes. Na primeira parte, lemos todos esses capítulos, já terminamos. Na primeira parte, ele explica por que o parto sem dor. E a gente já fez toda essa leitura e está gravada. Assista lá no YouTube. E agora, a segunda parte, que serão todos esses capítulos que ele vai dizer como viver a experiência do parto sem dor. Então, ele vai dar o papel do médico, a organização geral da preparação, um modelo de uma preparação teórica, com 6 sessões. Depois ele vai dar os exercícios físicos, os exercícios respiratórios. Por último, ele vai dar testemunho de resultados. Então, a gente tem aqui mais umas 50 páginas, eu acho que mais 3 ou 4 leituras a gente vai conseguir terminar. Então, hoje, nós vamos ler a segunda parte do livro, como viver a experiência do parto sem dor. Bora lá começar. Fazer aqui o microfone bem pertinho. Então, o primeiro capítulo dessa segunda parte, né? O título é O Papel do Médico. A preparação, em seu conjunto, deve ser feita sob o controle do médico, que organiza, dirige, supervisiona cada etapa e cria o indispensável espírito de equipe. Escolhe e forma seus colaboradores, parteiras, cinesioterapeutas, psicólogos e outros auxiliares médicos. O serviço de parto sem dor ideal supõe a educação de todos, incluindo o pessoal não médico. A acolhida, o vocabulário empregado, a ajuda mais insignificante trazida desde a entrada da parturiente na maternidade, criam com muita frequência condições favoráveis ao bom êxito. Com toda certeza, todas as pessoas que vão receber uma gestante em trabalho de parto são importantes para que ela se sinta bem, né? Que ela se sinta acolhida. Sendo os cursos geralmente coletivos, pelo menos o primeiro deve ser feito pelo médico. Ele proporciona, assim, as linhas gerais da preparação e faz adotar sua equipe pelas futuras parturientes. Explica às mulheres não somente o que elas têm direito a esperar do método, mas também o que se espera delas. Algumas, perpetuando o tradicional comportamento passivo da mulher grávida, vêm para que alguém as faça ter o filho sem dor. Após sua inscrição na nomenclatura dos atos reembolsados pela Previdência Social, a preparação psicoprofilática é concebida frequentemente como a concessão de uma vantagem social suplementar. Aqui um detalhe que já não tem mais, né? A primeira sessão deve comportar esclarecimentos sem equívocos. O parto sem dor supõe uma atitude ativa, com um esforço para se subtrair às influências socioculturais habituais. Após este primeiro contato, é preciso que a confiança espontânea no obstetra torne-se uma escolha devidamente aclarada, estendendo-se à equipe inteira, que, em troca, deve responder à adesão da mulher. É lamentável que certos médicos, por falta de tempo ou de convicção, confiem suas clientes a auxiliares para só intervirem no momento do parto, como se não tivesse havido nenhuma preparação. Para mulheres passivas,
ou o médico indiferente ou cético prestam-se pouco a uma ação psicoprofilática eficaz. O parto deve ser o resultado de duas atitudes ativas, a da parturiente, de uma parte, e a do obstetra, cercado de seus colaboradores, de outra parte. O controle do médico deve se estender à preparação prática, que comporta exercícios de adaptação, mas não é de modo algum uma ginástica. Reduzir a preparação a um exercitamento muscular e confiá-la apenas do cinesioterapeuta sem ligação com a equipe obstétrica é uma solução fácil que denota uma incompreensão total da psicoprofilaxia. Qualquer que seja o modo de preparação utilizado, a entrada em contato individual com o médico parece indispensável. Ela pode se produzir no transcurso do colóquio singular da consulta ou durante as preparações individuais. Colóquio singular é o atendimento individual. Quando das sessões coletivas, o médico supõe preocupações e um nível de receptividade comum entre as participantes. As gestantes respondem com efeito a critérios gerais de comportamento. Para um meio social dado, a gravidez cria atitudes comparáveis. Adaptando sua palavra ao nível médio de interesse, o médico reforça a homogeneidade do grupo e dá segurança a cada um dos membros. Mas sabe que as características comuns a todas as mulheres são limitadas. Se a preparação coletiva permite trazer os esclarecimentos necessários ao conjunto, nem sempre responde às preocupações individuais e a temores, aparentes ou não, traduzindo fantasmas particulares. O médico deve captá-los para transportá-los ao conjunto do grupo e discutir sobre eles, ou para limitar-lhes o alcance. O grupo, composto de elementos díspares, oferece então características comuns, a partir das quais o médico estrutura o conjunto, para ter em seguida a influência almejada sobre cada indivíduo. Permanecer abaixo do nível médio é arriscar-se a não ser seguido devido ao ceticismo. Colocar-se muito acima é criar talvez um problema, uma causa suplementar de ansiedade. A arte consiste em estar atento ao nível comum de preocupação. Capítulo 2 dessa segunda parte do livro. O título é Organização Geral da Preparação. A preparação psicoprofilática para o parto sem dor compreende uma parte teórica e uma parte prática. A fase teórica comporta o ensino dos dados anatômicos indispensáveis para compreender o desdobramento fisiológico da gravidez e do parto. Estas explicações dão a oportunidade de lutar contra as associações inquietantes e combater as superstições errôneas e nocivas em curso na ambiência imediata da mulher grávida. A fase prática compreende sessões de preparação com exercícios capazes de facilitar a adaptação aos diferentes estágios do parto. É preciso esclarecer de início que eles não são uma ginástica no sentido próprio do termo. Para designá-los, utilizaremos o termo de exercícios neuromusculares de adaptação. A organização da preparação varia segundo as circunstâncias locais particulares. Hospital, clínica, medicina rural ou urbana, importância do número de mulheres a preparar. Nas clínicas e centros hospitalares importantes, constituem-se grupos de 20 mulheres ou mais. Nos cursos teóricos, como a preparação com exercícios práticos de adaptação, são coletivos. Têm lugar na mesma sessão ou são objeto de sessões separadas.
O inconveniente desse gênero de preparação é que deixa pouco tempo para se ocupar de cada mulher em particular. Ao oposto, no meio rural, médicos e parteiras têm sido levados a praticar a preparação sobre um modo individual. Frequentemente a domicílio, nas fazendas, certos médicos fazem participar todos os membros da família na preparação. Criam, assim, uma atmosfera propícia dentro da própria célula familiar, cuja influência sobre a mulher grávida é mais constante que a do médico. Entre estes dois métodos, preparação coletiva de grupos importantes e preparação individual a domicílio, há lugar para todas as variantes. O tipo mais correntemente empregado consiste em separar as sessões de instruções teóricas, feitas coletivamente na maternidade ou no consultório do médico, das sessões práticas envolvendo os exercícios de adaptação realizados à maneira individual. A gestante segue os cursos num grupo, mas participa em um encontro individual de sessões de separação asseguradas, segundo o caso, por uma assistente, uma parteira, uma enfermeira, um cinesioterapeuta ou o próprio médico. Esse procedimento parece oferecer o maior número de vantagens, mesmo que fosse apenas pela flexibilidade dos horários que permite. Dá excelentes resultados, pois cada mulher é seguida individualmente com suas próprias faculdades de adaptação. É mais fácil, assim, resolver as dificuldades particulares. Uma boa preparação prática desempenha um papel essencial no sucesso do parto sem dor. É dela que vai depender um comportamento bem adaptado. Em certos casos, podemos encarar, ao contrário, a possibilidade de uma preparação teórica individual e uma preparação prática coletiva. À primeira vista, compreende-se mal porque não faríamos aproveitar o maior número possível de participantes das exposições, dos esclarecimentos, das projeções de documentos e de filme. Porque, com efeito, recomeçar cada vez as mesmas explicações para cada uma delas, enquanto que este tempo poderia ser consagrado a uma melhor preparação prática. No entanto, certas mulheres, por motivos complexos, suportam com dificuldade o afluxo de informações que traz o curso coletivo. Tudo se passa como se elas não fossem capazes de receber, senão, uma quantidade limitada de informações sobre um tema que, não obstante, as preocupa. Além disso, atingem em tal grau de ansiedade que se assiste, por vezes, a uma verdadeira fuga, traduzida por pequenas indisposições, que chegam até, por exemplo, ao desmaio durante a sessão. As sessões individuais permitiriam responder mais precisamente às preocupações, dosando individualmente a informação fornecida. Podemos mesmo encarar a possibilidade de uma preparação que se reduzirá, se isso parece preferível. A simples condução aos exercícios práticos de adaptação. Para algumas mulheres será mais fácil consagrar-se a uma atividade física limitada e bem definida, que abraçar ideias gerais ou assimilar imagens que perturbam demasiadamente suas próprias representações imaginárias. Eu acho que aqui nessa época eles tinham muita dificuldade de fazer os grupos, né? Eu, assim, da forma como eu vejo, hoje em dia é muito fácil fazer grupo de gestantes, de casais grávidos, e para se exercitar e falar no coletivo. Vamos continuar aqui, né? Lembra sempre que esse livro é da década de 70. Podemos conceber outras formas de preparação, desde resposta a perguntas formuladas por um grupo, sem programa pré-estabelecido, até a conversação não diretiva de simples intenção profilática. Tais técnicas permitem uma melhor seletividade, já que as informações teóricas fornecidas durante a preparação estão mais próximas dos centros de interesse real das parturientes.
Se as sessões práticas coletivas limitam o tempo consagrado a cada mulher, elas têm, em compensação, um caráter tranquilizante e facilitam a aprendizagem por mimetismo, quer dizer, uma olhando a outra. Esse linguajar é interessante. Assinalemos, enfim, que em certos centros hospitalares, equipes especializadas recebem as pacientes que são preparadas à chegada ao serviço. Algumas explicações teóricas permitem introduzir e fazer compreender o sentido e o papel dos exercícios propostos, quando da recepção. Não há, portanto, modelo único de preparação. Todas as formas são possíveis em função das condições de exercício, dos grupos sociais aos quais nos dirigimos, das qualidades psicológicas particulares dos indivíduos que compõem esses grupos, assim como das tendências próprias de quem tem o encargo de dirigir a preparação. Mas não permanece menos verdadeiro que a preparação comporta sempre uma parte de explicações teóricas e uma parte de adestramento físico, tanto nas preparações extemporâneas à chegada num serviço de parto, quanto nas preparações individuais. E as preparações coletivas mais elaboradas, onde se instrui, conservam um lugar importante. O ensino, a instrução está, portanto, sempre presente. Já não se perguntou se a preparação psicoprofilática para o parto era uma pedagogia ou uma psicoterapia, e como se deveria definir o preparador. Muito se discutiu sobre o tema, mas nós preferimos não nos deixar encerrar neste tipo de dilema, porque seria preciso optar por uma ou outra destas definições de modo exclusivo. Quem pode pretender fazer uma pedagogia ou uma psicoterapia em estado puro? Ora pedagogo, ora psicólogo, o parteiro, médico antes de mais nada, deverá saber passar de um meio a outro para alcançar o resultado almejado. Muito bacana aqui, ele está citando como as profissões, elas precisam se conversar, né, e não se delimitar, né? Sou médico, não vejo mais nada, sou psicólogo, não estudo mais nada, sou psicoterapeuta, não estudo mais nada. Bem legal a proposta dele, né? Que as profissões devem conversar entre si. Então, o capítulo 3 da segunda parte, o título é Modelo de uma Preparação Teórica. Estudaremos como exemplo uma preparação coletiva de grupo, fórmula utilizada com maior frequência. Definir de maneira precisa o que deve ser dito durante as sessões de preparação teórica parece inócuo. É mais importante compreender o espírito geral da psicoprofilaxia, em vez de tentar especificar todos os detalhes. De fato, nada é indispensável e poderemos, segundo as circunstâncias, fazer variar a forma como o conteúdo, sem jamais perder de vista que as informações transmitidas não têm um caráter puramente educativo. Para lá dos elementos de linguagem, o que deve ser comunicado é uma emoção suscetível de modificar o coeficiente afetivo comum. A instrução de caráter objetivo deve também, e sobretudo, elevar o nível emocional do grupo. O essencial será fazer tender o comportamento das mulheres preparadas para uma atitude bem adaptada à situação de parto, dando-lhes, em seguida, meios corretos e eficazes de controle. Em um esquema geral da preparação teórica, distinguiremos a primeira seção das outras, cujo número dependerá das condições locais e das características particulares de cada grupo. A boa preparação deverá adaptar-se à demanda, pronta a se afastar dos imperativos teóricos. Será também indispensável prever, em cada sessão,
uma discussão que faça intervir as participantes. Evitaremos, em parte, a censura feita às preparações coletivas, de impor, primeiro que tudo, uma série de explicações que, se estão próximas das relações objetivas ou científicas, não respondem sempre ao universo fantasmático particular às mulheres grávidas. Um certo número de elementos vão permitir, no entanto, atingir o grupo em suas preocupações comuns. Aqui ele coloca subitens. Primeiro, a anatomia e o funcionamento dos órgãos genitais, a descrição da gravidez e do desenvolvimento do parto. Segundo, as causas da dor no transcurso do parto. Terceiro, o papel do meio social e a análise de transmissão oral escrita ou filmada de experiências de outras mulheres. Então, aqui, ele resumiu aqui em 3 tópicos como é a preparação coletiva. Aí agora vem um subtópico chamado a primeira sessão, generalidades. A primeira sessão é uma tomada de contato que vai determinar o conjunto da preparação. Deve explicar o desdobramento ulterior e suscitar o entusiasmo indispensável à tarefa empreendida. O objetivo da preparação, sua justificação, são expostos conforme o nível do auditório. As explicações vão da simples afirmação aos desenvolvimentos teóricos mais completos, escorando, se há necessidade, esta asserção. O parto sem dor é uma realidade e é o objetivo a atingir. As modalidades práticas, datas, horários, lugares dos cursos são definidas. Os dados fundamentais do método psicoprofilático da preparação são expostos. Psicoprofilaxia, entre aspas, parto sem dor, entre aspas. Há inúmeros termos para explicar, esclarecendo bem que não se trata de anestesia. Seguem-se algumas considerações sobre a componente social e cultural da dor, destacando-se o papel dos preconceitos e dos costumes. Mostra-se como as conversas, as leituras, a evocação de certos adágios criam um verdadeiro condicionamento desfavorável e associações que alimentam o medo. A gestante, dentro de seu meio social habitual, recebe informações que, por seu caráter parcelar ou inexato, a inquietam, sem responder às suas dúvidas. A preparação traz respostas e visa criar condicionamentos diferentes para melhor adaptar o comportamento da parturiente à tarefa proposta. As concepções neurofisiológicas sobre a dor são eventualmente evocadas. Conforme o meio a que cada um se dirige, ou as convicções teóricas pessoais do médico, todas as variedades de exposição são concebíveis, desde as explicações aprofundadas sobre o condicionamento, experiências sobre os reflexos condicionados, explicação da inibição, do fenômeno da memória, etc., até os dados mais recentes sobre a neuropsicologia e as teorias do sono. Estas noções podem ser simplificadas, até mesmo suprimidas. Somente o preparador é juiz. Pode-se ater simplesmente ao papel das apreensões, à ação das emoções repetidas, à ligação estreita que se constituiu devido ao ambiente social e familiar entre parto e dor, parto e perigo. Do jeito que ele vai contando aqui, isso acontece muito nas nossas rodas de gestantes, né? Onde a gente fala do mecanismo da gestação, do parto, a gente fala da fisiologia, etc. Bem bacana. Devemos insistir sobre o espírito geral da preparação. Não é suficiente calcar a confiança no parto sem dor sobre exemplos conhecidos. É preciso também querer que se preparar seriamente, saindo da atitude de passividade para a qual a mulher foi relegada por seu meio familiar. Mencionaremos o caráter benéfico da preparação para a criança,
Entre as mulheres preparadas, as reanimações de crianças no nascimento são estatisticamente menos frequentes. O desdobramento do trabalho é facilitado graças a uma participação ativa da mulher, que frequentemente torna inúteis as intervenções e as anestesias, sempre perigosas para o feto. Aliás, a respiração voluntária que acompanha o controle da contração favorece a oxigenação dos tecidos maternos e assegura uma melhor eliminação das toxinas do organismo da criança. Os testes de Apgar são bem melhores entre os recém-nascidos cujas mães passaram pelo parto sem dor. Além disso, apresentações consideradas perigosas, como a apresentação da mesa de parto, podem ser grandemente melhoradas e desenrolarem-se muito simplesmente. No fim dessa primeira sessão, a receptividade das mulheres muda de polo. Doravante, recebem as informações sobre a gravidez e o parto do médico e da sua equipe, recusando as que provêm do meio social e familiar. Esta primeira sessão termina por um resumo geral sobre as etapas ulteriores da preparação. Então, aqui ele está propondo que as mulheres, né, gestantes, os casais, esqueçam que está sendo falado na comunidade ao redor dela que dá medo e que trabalhe com esse conhecimento, que essa instrução, orientação que está sendo dada na roda, né, no grupo. O número de sessões seguintes pode variar segundo os preparadores, em função das condições e locais particulares. Arbitrariamente, nós o limitaremos a 6, deixando a cada um a possibilidade de trazer todas as modificações desejáveis. O essencial será comunicar todas as informações teóricas úteis a uma preparação prática, inteligente e eficaz. Segunda sessão, anatomia e fisiologia. Então, a primeira sessão foi generalidades. A segunda sessão, anatomia e fisiologia. A segunda sessão começa por uma exposição da anatomia, largamente ilustrada por esquemas, imagens, fotografias ou dispositivos. Aí aqui ele mostra esse desenho da anatomia, né, aqui o colo do útero, aqui o canal vaginal, bebê, a bolsa das águas e ele já na posição, né? E aqui ele mostra como é o trabalho de parto, né? O útero com o colo fechado, aqui o início da dilatação e aqui a dilatação, né? De 1 centímetro aqui no início até os quase 10 centímetros aqui, que já aparece o pedacinho da cabeça do bebê. Descrições precisas visam familiarizar a mulher com seus próprios órgãos genitais e seu funcionamento. O útero ou matriz é um órgão em forma de pera, com aproximadamente 8 centímetros de altura, cuja extremidade delgada, dirigida para baixo, termina pelo canal que se abre ao fundo da cavidade vaginal. Aí ele está mostrando o esquema número 1 desses desenhos que eu mostrei. Está situado atrás da bexiga e na frente do intestino e do reto. Um corte frontal sobre o útero põe em evidência uma cavidade em relação com os ovários de uma parte e a vagina de outra parte. 2 finos condutos, as trompas, situadas de um lado e de outro do útero, terminam cada uma por um largo pavilhão cujas digitações abarcam o ovário. Os produtos do ovário podem, assim, seguir a boca das trompas e serem dirigidos para a cavidade uterina. Em sua parte inferior, o útero termina pelo canal cervical no fundo da vagina. Cada mês, lá para o 14º dia do ciclo menstrual, o óvulo posto pelo ovário
cai no pavilhão da trompa. Ele progride em direção ao útero graças aos movimentos e às secreções dos condutos tubários. Os espermatozoides depositados no fundo da vagina, quando de uma relação sexual fecundante, remontam ao longo das membranas da cavidade uterina e das trompas. O encontro dos espermatozoides e do óvulo se opera na parte média das trompas. Um único espermatozoide entre os milhões que chegam até lá penetra o óvulo, que é assim fecundado. Durante a primeira semana que se segue à fecundação, o ovo migra até o interior do útero. Lá, ele estabelece contatos estreitos com a mucosa da cavidade que sofreu uma preparação para recebê-lo. É a nidação ou aninhamento do ovo. Assim, aninhado, prossegue o desenvolvimento iniciado durante seu trânsito, para dar nascimento ao embrião de uma parte e de outra parte aos apêndices, que são a placenta e as membranas. O conjunto é envolvido pelas membranas que fecham hermeticamente o ovo e contém o líquido amniótico. Ocorre, então, que o bebê contido num músculo cavado no útero, mergulhado no líquido amniótico, depende inteiramente de sua mãe. A placenta, verdadeiro sistema alimentador, é um órgão intermediário entre a mãe e o filho. Apresenta o aspecto de uma massa folhada, donde, por vezes, seu nome de bolo placentário. Massa carnosa, espessa, colada no fundo do útero, está presa na corrente sanguínea da mãe. Sua riqueza em artérias e seus dispositivos complexos de lagos sanguíneos permitem o transporte de elementos nutritivos necessários ao crescimento do embrião. É ainda através da placenta que será fornecido o oxigênio necessário ao feto. Esta contribuição depende, portanto, da atividade respiratória da mãe. A criança é, assim, totalmente tributária do organismo materno, tanto sobre o plano alimentar quanto respiratório. Estas constatações permitem, antes de mais nada, alguns conselhos de higiene alimentar. Quando do nascimento, algumas centenas de gramas de leite por dia são suficientes para o desenvolvimento do bebê. Não é, portanto, necessário comer por 2. Durante a gravidez, os excessos de alimentação não beneficiam a criança e podem provocar perturbações na mãe. A obesidade não favorece o parto. A mulher deverá preocupar-se com o controle de peso médio, pesando regularmente para evitar o ganho total de mais de 10 quilos. A curva de peso sofre normalmente uma ligeira baixa no curso das 12 primeiras semanas, para elevar-se a partir daí e atingir um teto lá para o 8º mês. Tá, então ele está dizendo que nos primeiros meses a mulher emagrece, né? Ele não está dizendo por quê, mas por causa dos enjoos, caracteristicamente, né? E que depois das 12 semanas, a mulher grávida já começa a engordar. E a margem dele de 10 quilos, é isso que a gente preconiza ainda até hoje, né? De 10 a 15 quilos. No que concerne à respiração, considerações teóricas devem introduzir o aprendizado do exercício prático de adaptação ao parto. Segundo o nível do auditório e o tempo de que se dispõe, fala-se da capacidade respiratória, do ar corrente, do ar de reserva, dos músculos da respiração, da mecânica das costas, das trocas gasosas, da transformação do oxigênio em CO2, etc. Ou simplesmente nos contentamos com explicações sumárias, mais claras, sobre o papel de uma respiração correta no transcurso do parto. A atividade respiratória é automática. Habitualmente, ela não faz intervir centros nervosos voluntários. As trocas, assim asseguradas pelo vai e vem do ar nos pulmões, são suficientes para a oxigenação de um indivíduo em repouso,
O esforço muscular, acarretando uma aceleração das trocas, modifica o ritmo respiratório que se adapta, assim, de maneira reflexa, às necessidades acrescidas em oxigênio. Durante o parto, o trabalho do músculo uterino não é acompanhado, como no esforço, de uma modificação reflexa do ritmo respiratório. Contração uterina, pela dor que provoca, aciona defesas involuntárias, traduzindo-se pela contração muscular e pela interrupção momentânea da respiração. Esta reação natural, a agressão dolorosa paroxística, cria condições de asfixia relativa ao nível dos tecidos. A condução de uma respiração voluntária permite lutar contra esses reflexos nocivos de defesa, que põem o organismo da mãe e da criança em más condições de oxigenação. Diferentes tipos de respiração ativa são estudados durante as sessões práticas de preparação. Respiração profunda, respiração superficial e acelerada, respiração ofegante. Mas esta exercitação respiratória não tem por único fim a melhoria da ventilação pulmonar. Ela permite, ao mesmo tempo, uma educação dos centros nervosos. A respiração, fenômeno automático, está sob a dependência de um centro nervoso bulbar, pois situado na parte inferior do sistema nervoso. Respiramos graças ao funcionamento desse centro, sem a intervenção da vontade, mas podemos substituir ao automatismo bulbar uma atitude voluntária. Quando modificamos o nosso ritmo respiratório e agimos sobre os músculos que comandam a ampliação da caixa torácica, pomos em ação centros nervosos situados no córtex cerebral, parte superior do sistema nervoso central. A atividade posta assim em jogo pela respiração voluntária é muito intensa. Esta maior vigilância do cérebro é utilizada para frear a passagem das excitações dolorosas provenientes do útero. O sistema nervoso apresenta com efeito a propriedade de fazer coincidir dois processos opostos, a excitação e a inibição. Quando um centro nervoso entra em atividade, acarreta ao mesmo tempo uma freagem ou uma inibição ao seu redor. As regiões vizinhas ficam num estado refratário, que se opõe a toda passagem de fluxo nervoso. Esta propriedade explica o papel dos exercícios respiratórios voluntários. A incitação dolorosa é assim anulada e não chega às zonas de sensibilidade. Então, a proposta dele é um ritmo de respiração voluntário, quer dizer, a mulher vai pensar na respiração durante a contração e assim a dor vai embora. É mágico. Esta segunda sessão é, portanto, essencialmente pedagógica. Permite a cada mulher rever suas concepções sobre a própria anatomia. Implica também numa certa valorização de sua sexualidade e de seus órgãos genitais. É preciso saber, no entanto, limitar a exposição, para não deixar nascer no grupo sentimentos de inquietação, devido a informações que não poderiam ser imediatamente assimiladas. Terceira sessão, a contração uterina. A terceira sessão é fundamental. Trata da contração uterina, em torno da qual se organiza toda a atividade de controle da mulher. A contração é particularmente o sinal da colocação em jogo de exercícios respiratórios e neuromusculares de adaptação. É necessário, então, analisar bem este fenômeno. Chama-se contração o trabalho de um músculo. O bíceps, por exemplo, é um músculo constituído de fibras dispostas
longitudinalmente e reunidas em feixes. Essas fibras possuem propriedades contráteis e elásticas. Elas se encurtam, aumentando a sua espessura e depois voltam à posição inicial. Se tal fenômeno envolve um conjunto de fibras, provoca um endurecimento da massa muscular, quando ela aproxima suas duas extremidades. Devido à sua interação sobre o ombro e sobre o antebraço, a contração do bíceps dobra o antebraço sobre o braço. O útero, como o bíceps, é composto de fibras musculares, mas que não apresentam nenhum laço ósseo. Elas delimitam por sua conformação uma cavidade, verdadeira bolsa muscular, que conterá a criança. Quando o músculo uterino se contrai, provoca movimentos perceptíveis ao nível do abdômen. Estas contrações se produzem frequentemente no transcurso da gravidez. É preciso aprender a distingui-las dos momentos da criança. Estes são bruscos, rápidos, dão a impressão de uma pancada, um golpe. São imprevisíveis, podem se suceder ou se produzir de maneira isolada. Sua duração é breve e eles não modificam a consistência da membrana abdominal. Já a contração uterina, ao contrário, se traduz por um endurecimento que aumenta lentamente, atinge um máximo e decresce. Dura aproximadamente 1 minuto, durante o qual uma ondulação deforma a membrana abdominal. Pondo a mão sobre o ventre da mulher grávida, percebe-se perfeitamente uma bola dura que lhe deforma a superfície. A contração pode se acompanhar de sensações subjetivas diversas. Impressão de estar apertada, como dentro de uma cinta, repelões nas costas. Repelões, será repelões, né? Deve ser dor, contração, endurecimento, irradiação, né? As contrações aparecem durante a gravidez, mas são irregulares, raras e difíceis de reconhecer. À medida que a gestação se aproxima ao seu termo, tornam-se mais frequentes, mais fortes, mais facilmente perceptíveis. Desde que começa o trabalho de parto, as contrações tomam um caráter rítmico, repetem-se regularmente, de 20 a 20 minutos a princípio, depois se aproximam para atingir um intervalo de repouso de aproximadamente 2 a 3 minutos, na fase terminal da expulsão. A intensidade cresce com um ritmo. Comparáveis no começo do trabalho às contrações do fim da gravidez, logo atingem uma intensidade mais elevada, para adquirir sua força máxima no momento da expulsão. Mas a todo momento guardam uma duração constante de aproximadamente 1 minuto. Estas contrações regularmente repetidas vão provocar o parto. Num primeiro momento, as fibras longitudinais do útero, contraindo-se, puxam sobre a extremidade do canal e acarretam sua abertura. É o período de dilatação do canal. Em seguida, quando a abertura é suficiente para permitir a passagem da cabeça da criança, as fibras oblíquas e circulares do útero vão, por sua vez, se contraindo. Estas contrações terão por meio empurrar a criança para baixo, através do canal, da bacia óssea e do orifício vulvar. É o período da expulsão. Durante a fase de dilatação do canal, como durante a expulsão da criança, não se produzem outros fenômenos além das contrações uterinas regularmente repetidas. Podemos, a justo título, dizer que elas são o motor do parto. A partir deste curso teórico, começam as sessões práticas de preparação. A gestante deve aproveitar as contrações sobrevindas durante a gravidez para aprender a descobri-las e a se empenhar em modificar seu comportamento.
Ela deve pôr, então, em jogo os exercícios de adaptação, como fará durante o parto. Esta terceira sessão suscita novas sensações. Permite a análise das percepções, favorecendo o domínio do corpo e individualiza a existência da criança. Quarta sessão, a dilatação. A quarta sessão trata da dilatação, a fase mais longa do parto. Após ter lembrado que o útero é constituído por fibras longitudinais, circulares e oblíquas, mostra-se precisamente como as contrações ritmadas das fibras longitudinais, arrancando sobre o canal, acarretam sua abertura. Esta abertura ou dilatação verdadeira sucede à sua fase preparatória de retração do canal, que se afila, então, progressivamente. A retração precede, por vezes, o começo do trabalho de parto. As contrações que se produzem durante a gravidez apresentam, com a aproximação do termo do trabalho, uma intensidade suficiente para agir sobre a abertura do canal. As mulheres preparadas, atentas às suas contrações, estão em condições de perceber elas próprias estes princípios prematuros de trabalho. O médico alertado a tempo pode, assim, com frequência, evitar um parto prematuro. A dilatação é um fenômeno descontínuo. Cada contração faz progredir o trabalho, que se prolonga até a saída da criança. Sua duração média varia, conforme se trate ou não de um primeiro parto, de 3 a 12 horas e mesmo mais. Os graus de dilatação são avaliados em centímetros. O canal completamente dilatado alcança um diâmetro de 9,5 a 10 centímetros. Utiliza-se, por vezes, imagens clássicas, dilatação do tamanho de uma moeda, de uma pequena ou grande palma de mão, de 1, 2 ou 3 dedos, dilatação completa, etc. Reconhecemos um começo de trabalho de parto com as contrações regularmente repetidas, cuja intensidade aumenta progressivamente. Desde o começo da dilatação, menos de 3 centímetros de abertura do canal, a mulher grávida deve pôr em prática os exercícios de adaptação para que a contração não se torne um sinal doloroso quando atingir um certo limite de intensidade. A perda das águas sem contrações deve ser considerada como um começo de trabalho eminente e se deve, nesse caso, advertir o médico. A ruptura espontânea ou provocada da bolsa das águas sempre preocupa muito as mulheres. Para evitar toda causa de inquietação suplementar no transcurso do parto, esta eventualidade deve ser explicada. A bolsa das águas se rompe, seja espontaneamente, de maneira dita tempestiva, a um grau de dilatação já avançado, seja de maneira intempestiva antes mesmo do início do trabalho de parto. Às vezes, o obstetra provoca artificialmente a ruptura das membranas para facilitar a dilatação em certas circunstâncias técnicas precisas. Tal intervenção é absolutamente indolor. Os temores do parto a seco não têm fundamento. O líquido amniótico se renova. Em fim de dilatação, as contrações mudam de caráter. Tem tendência a forçar a criança sobre o orifício do canal dilatado. Cada contração provoca, então, uma necessidade de empurrar que surge muito bruscamente. A mulher advertida interpreta essa sensação como o signo do nascimento próximo. Assim informada, ela está pronta a fazer frente aos acontecimentos, sem ser surpreendida pela fase de expulsão. No fim do curso, a discussão permite esclarecer algumas técnicas de vigilância da dilatação.
papel do obstetra consiste em facilitar-lhe o desenvolvimento. Um parto muito longo fadiga inutilmente a mãe. Conforme o caso, lançaremos mão de antiespasmódicos para reduzir a hipertonia do músculo uterino e favorecer a abertura do canal. Ou então, da perfusão intravenosa de substância, reforçando as contrações. Essa perfusão intravenosa de substância é a ocitocina sintética. O parto sem dor não exclui os procedimentos medicamentosos em uso na obstetrícia moderna, mas a preparação dá a cada dia prova de sua eficácia sobre a marcha harmoniosa do trabalho uterino, reduzindo ao máximo as intervenções tanto cirúrgicas quanto medicamentosas. Quinta sessão, deixa eu ver se vai dar tempo. Vai. A gente vai ler a quinta e a sexta. Quinta sessão, a expulsão. A quinta sessão trata da fase final do parto, a expulsão. Sob o efeito das contrações uterinas, a criança vai atravessar a corrente genital. Esta progressão não comporta nenhuma participação ativa de sua parte. Em compensação, a mãe a facilita por um esforço correto e, aliás, naturalmente solicitada pela vontade de empurrar, que sobrevém no fim da dilatação. Desde este momento, a parturiente está situada numa posição favorecendo a expulsão. Alongada de costas, cabeça erguida pelas almofadas, as pernas repousando sobre as biqueiras alteadas. Cada contração se manifesta pela necessidade de empurrar. Depois de ter renovado a reserva do ar dos pulmões, por uma inspiração e uma expiração profundas, a mulher deve inspirar profundamente e bloquear sua respiração, como se ela se preparasse para mergulhar. Este movimento abaixa ao máximo o diafragma, que se torna um ponto de apoio ao esforço da pressão para baixo. O empurrão é mantido durante toda a duração da contração, graças a uma posição do corpo, arqueado para frente, a cabeça curvada sobre o tórax, as mãos apoiando-se sobre o cimo das correias, suportando as biqueiras. Entre dois empurrões, uma respiração calma acompanha e o repouso e a distensão muscular. A inalação de oxigênio facilita, eventualmente, a recuperação. Aqui, as biqueiras são aquele lugar onde a mulher coloca as pernas, né, debaixo. Tem um ferro que se segura e ele está propondo essa posição, chama posição de litotomia, quer dizer, a mulher está deitada. Infelizmente, nessa época, essa era a orientação. Hoje em dia, quanto mais verticalizada, mais facilitada é a parte do expulsivo do trabalho de parto. A criança desce e dilata progressivamente os músculos do períneo. A etapa final, ou a fase de livração, é descrita de maneira detalhada a fim de facilitar a coordenação entre a atividade da parturiente e o trabalho do obstetra. Para permitir a passagem progressiva da criança, que se apresenta geralmente em primeiro lugar, a mulher deve adotar uma respiração mais rápida. Ela controla e modera assim seu impulso, deixando agir somente a contração uterina. Ajudada pelo parteiro, verá bem cedo surgir o bebê, que, fazendo uma careta, lança seu primeiro grito. O cordão é seccionado entre duas pinças e o recém-nascido é apresentado de mais perto à mãe. Nos minutos que se seguem, uma última contração expulsa a placenta e as membranas. Bom, aqui ele está falando do cordão umbilical cortado imediatamente após o nascimento. A gente sabe que hoje em dia se propõe esperar pelo menos 3 minutos ou muito mais, que é para ter tempo da transfusão de sangue da placenta retornar ao bebê e todas as vitaminas que estão contidas nela, né?
A expulsão dura aproximadamente de meia hora a 45 minutos. Pode ser muito rápida, alguns minutos, entre as multíparas, ou, ao contrário, atingir uma hora por vezes mais entre as primíparas. O esforço muscular que acompanha esta etapa é muito importante e deve, sob certos pontos de vista, ser considerado como uma atividade esportiva, com toda a participação psíquica que aquela supõe. Neste momento, o tono nervoso da mulher deve ser elevado, ajudando-la, se é necessário, pela administração de açúcar e a estimulamos verbalmente. Fotos, filmes e desenhos esclarecem esta fase do parto. A visão desses documentos provoca, às vezes, reações surpreendentes. Pode acontecer que uma mulher diga, após a projeção de um filme: antes eu não me colocava nenhum problema, mas agora estou impressionada e inquieta. No entanto, a experiência prova que a apresentação precisa do acontecimento esperado é sempre benéfica, mesmo se desencadeia à primeira vista reações de defesa. A mulher que viu na tela uma ou outra mulher tendo um filho em boas condições de controle, tenta, chegado o momento, colocar com um certo mimetismo seu comportamento sobre o exemplo apresentado. As indicações dadas no dia do parto devem ser muito precisas e o vocabulário empregado comum a todos os membros da equipe. Ter uma significação rigorosa. Cada um dos termos terá sido previamente explicado e definido praticamente. Malgrado seu caráter de performance psíquica, a expulsão continua sendo a fase do parto mais fácil de controlar. A atividade é então máxima. A mulher é cercada, assistida a todos os níveis, física e psiquicamente. A presença do marido deve ser aceita, até mesmo encorajada, quando ele assim o desejar. Frequentemente, ele fará as primeiras fotos do álbum de família. Mesmo no caso em que surgisse alguma dificuldade, seria melhor que ele apreciasse os gestos tornados indispensáveis. Uma discussão deve obrigatoriamente seguir essa exposição. A curiosidade das mulheres chega então a seu ponto máximo. O problema das intervenções é inevitavelmente levantado. As palavras de fórceps, episiotomia, cesariana são pronunciadas, mas vale então dar uma explicação correta. Dificuldades devidas a uma desproporção entre o volume da cabeça e o talhe da bacia podem surgir quando da expulsão. Neste caso, termina-se o parto graças a um fórceps, instrumento constituído de 2 colheres cujas partes côncavas se ajustam a uma parte e de outra da cabeça. Trações suaves exercidas durante as contrações permitem a extração pelas vias naturais. Esta intervenção pode ser praticada sem anestesia geral e sem dor. Em certas condições locais, com uma mulher bem preparada, controlando perfeitamente o seu trabalho. Permite-se, assim, que a mãe assista ao nascimento e evite os inconvenientes da anestesia geral. Se ela for necessária, um anestesista experimentado a abreviará ao máximo. Então, aqui está falando de coisas que atualmente não acontecem, né? Anestesia geral era uma prática anterior à peridural, que é o que é usado agora, caso necessário. Ou, no caso de fórceps, o que se usa é anestesia local. Quando local, quer dizer, no períneo, quando o volume da cabeça torna-se a saída perigosa, através de tecidos muito resistentes, evita-se fazer uma incisão limitada. A ruptura dos músculos do períneo. Evita-se fazendo uma incisão limitada, fazendo que, se o tecido do períneo tem um tônus muito forte, faz-se a episiotomia para evitar a ruptura dos músculos. A gente sabe que isso já caiu.
já está mais do que provado que é melhor lacerar, porque aí o músculo se refaz, obedecendo às fibras, né? Do que fazer um corte que vai cortar o ritmo das fibras, né? E ali nunca mais cicatriza, sempre fica um calo, sempre fica uma parte mais alta. Se, no entanto, a mulher receia esta intervenção, uma anestesia local anódila facilitará este gesto. Enfim, o parto pode não ser possível pelas vias naturais, devido a uma desproporção demasiado grande entre a bacia e a criança. Há uma apresentação defeituosa ou ainda uma ausência de dilatação. A cesariana é, então, necessária, é uma intervenção cirúrgica sob anestesia geral, hoje em dia também não é mais, que consiste em extrair a criança por via abdominal graças a uma incisão praticada sobre o útero. Se o curso sobre a expulsão é o mais esperado, é também o mais delicado, pois desperta representações preconcebidas do ato de dar à luz, com respaldo na imaginária tradicional ligada à natividade. Natividade é nascimento, tá? Esse palavreado é mágico, eu estou amando. Sexta e última sessão, recapitulação. A última sessão permite insistir sobre as noções importantes, permite dar indicações precisas e responder às últimas perguntas. É bom lembrar que o início do trabalho se caracteriza essencialmente por contrações intensas, regularmente repetidas. Essas são, por vezes, acompanhadas da perda da membrana mucosa, mucosidades mais ou menos sanguinolentas. Na ausência de contrações, estes sumos são um signo anunciador do parto mais ou menos próximo. Em compensação, a perda das águas deve obrigatoriamente acarretar a entrada na clínica. A perda das águas é o rompimento da bolsa, né? Se rompeu antes de iniciar o trabalho de parto, aqui ele está sugerindo ir para o hospital. Hoje a gente sabe que não precisa sair correndo para o hospital, né? A execução dos exercícios de adaptação deve se fazer desde o início das contrações, que serão atentamente analisadas e cujo ritmo será vigiado. Uma respiração lenta e calma, acompanhada de uma boa relaxação, é suficiente neste momento para o controle da indolorização do trabalho. O uso de uma respiração mais ativa intervirá mais tarde, com a ajuda da monitora ou da parteira. Enfim, as indicações particulares são precisadas quem advertir como? Quando partir para a clínica, levando em conta a distância que a separa do domicílio. Lembraremos que, surgindo a menor dúvida, a gestante não deve hesitar em contactar o médico ou entrar no serviço hospitalar. A sessão termina pela leitura dos relatórios feitos por mulheres imediatamente após o parto. Tais exemplos concretos trazem indicações precisas sobre pontos particulares do curso e permitem frequentemente a expressão das questões ainda não formuladas. Assim, ao final da preparação, a maior parte dos temores puderam ser verbalizados, tal ou qual mulher exprimindo claramente o que uma ou outra não teria ousado dizer, cada uma se beneficiando da questão levantada e da discussão das preocupações inquietantes, diluídas assim pelo grupo. Bom, a gente terminou aqui o terceiro capítulo dessa segunda parte, vamos dar essa paradinha aqui, como de costume, e continuar a semana que vem. Ele está demonstrando aqui a roda de gestante, que é uma coisa que atualmente está super em prática, né? Todas as rodas gestantes falam da fisiologia, da respiração, trabalham os exercícios, né? E a parte que trabalha aqui, a técnica, né, é totalmente a parte respiratória que deverá estar sob controle. A gente vai terminar de ler esse livro, acho que semana que vem. Aqui já estamos bem no finalzinho. Obrigada pela companhia e um beijo!